13ª e última lição das lições bíblicas de adultos do segundo trimestre de 2022 da nossa Escola Bíblica Dominical. Esse é o canal EBD, Bíblia e Teologia. Eu sou Eduardo Oliveira e vos saúdo na paz do Senhor. Glorificado seja o nome do Senhor nosso Deus por estarmos aqui vencendo mais um trimestre de estudo na Escola Bíblica Dominical, a escola da família, a melhor escola do mundo, a escola que nos ensina o caminho do céu, a escola que nos faz pessoas melhores, a escola que abençoa a nossa família, a escola que é bênção para a nossa alma, a escola que traz alimento verdadeiro e especial para a nossa alma. E, na lição de número 13, sobre a verdadeira identidade do cristão, nós estaremos estudando aqui a última parte do Sermão da Montanha, ou Sermão do Monte, que está nos capítulos 5, 6 e 7 do Evangelho de Mateus, o primeiro evangelho ali, dos 4 evangelhos, o primeiro livro do Novo Testamento. Então, nós estamos aí finalizando um estudo sobre um sermão, sobre um riquíssimo ensinamento do maior, o mestre dos mestres, aquele que é exemplo em tudo para nós, Jesus Cristo. Já temos aprendido muito, desde a primeira lição, quando aprendemos sobre o caráter do reino de Deus, quando nós pudemos ver sobre a estrutura desse sermão, para quem Jesus direcionou esse sermão, podemos ver o caráter do Sermão do Monte, podemos ver depois sobre o discípulo que precisa fazer a diferença nesse mundo como sal da terra e luz do mundo, podemos ver na terceira lição sobre como deve proceder o discípulo de Jesus quanto à lei. Podemos ver na lição 4 que Jesus nos ensina a nos resguardarmos não somente de fazer o mal, mas até dos sentimentos ruins. Podemos ver na lição 5 que Jesus ensina que o casamento, a instituição criada pelo próprio Deus, ela foi criada para que seja algo vitalício. O casamento deve ser para sempre. Na lição 6, nós aprendemos sobre a necessidade de agirmos de forma honesta, inclusive em nossas palavras. Na lição 7, nós aprendemos que nós não devemos retribuir conforme o padrão humano, mas sim conforme o padrão divino, conforme as Sagradas Escrituras. Na lição 8, nós aprendemos que o verdadeiro cristão, ele deve proceder de forma honesta, de forma verdadeira. Na lição 9, nós aprendemos sobre como podemos e devemos orar e jejuar, de acordo com aquilo que Jesus nos ensinou. Na lição 10, nós aprendemos sobre o fato de que a nossa segurança não está nesta terra, nas coisas terrenas, no ser humano. A nossa segurança vem de Deus. Na lição 11, nós aprendemos que temos que ter cuidado quanto à questão das opiniões. Não devemos nos precipitar quanto às nossas opiniões, nossos julgamentos, jamais queremos julgar as pessoas no sentido de determinar sentença, de condenar as pessoas. Na lição 12, nós aprendemos sobre a bondade de Deus em nos atender. Não merecemos nada, mas Ele é tão bondoso que Ele nos ajuda, nos abençoa, nos socorre. Na lição de número 13, a lição de hoje, estudaremos sobre a verdadeira identidade do cristão. Eu fiz uma brevíssima e bem rápida recapitulação das nossas lições. Você, professor de escola dominical, é interessante e você pode fazer isso em sua classe. Inclusive, uma coisa que eu aconselho é que a gente sempre comece a lição do dia com um breve relato da lição anterior e finalize dando um norte daquilo que será estudado na próxima lição, né? Quando a gente estiver ministrando as lições, cada lição do trimestre. Então, se eu estou ministrando a lição 11, eu recapitulo brevemente na minha classe a lição 10 e já digo para os alunos qual é a abordagem que vamos tratar na lição 12. Então, e quando finaliza o trimestre, é interessante a gente fazer uma breve recapitulação. Eu fiz aqui bem breve, mas pode ser um pouquinho maior mesmo, mas tendo a preocupação de não tomar tempo, ser bem objetivo, para que a gente faça aquela recapitulação e entre no último assunto para fazer aquele fechamento de trimestre da ministração da nossa Escola Bíblica Dominical. Então, para a lição de hoje, sobre a verdadeira identidade do cristão, quero destacar o texto áureo e a verdade prática da nossa lição, que o texto áureo, que é de Mateus 7,24, diz: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Então, aqui nós temos duas verdades importantíssimas. Primeiro, nem todo o que me diz Senhor, Senhor. Tem muita gente que fala em nome de Deus, que fala o nome de Deus, que fala
que se diz representante de Deus, representante de Cristo, mas que não o representa de verdade, não serve de verdade. Porque, na verdade, só falar não determina que somos cristãos. Né? E tem muitos que se dizem cristãos, mas de boca para fora, de forma exterior, mas o seu interior não revela isso. E aí a Bíblia é muito enfática, né, ao mostrar que essas pessoas não estão agradando a Deus, como vamos ver de forma mais detalhada nessa lição. E a parte B do texto áureo diz: mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Ou seja, não é o que diz, não é aquele que fala em nome do Senhor, mas aquele que faz a vontade do Pai. Né? Falar não descreve alguém como cristão. Fazer é que faz alguém, de fato, ser reconhecido como um servo de Deus. Porque falar, qualquer pessoa pode falar: eu creio em Deus, eu já sirvo a Deus. Inclusive, de forma bem breve, fazer um comentário. Hoje, quando a gente sai para evangelizar, tá muito complicado. Um dos desafios é que pessoas de tudo enquanto é jeito, pessoas que estão vivendo de forma que a gente fica impressionado como aquela pessoa vive, práticas, atitudes, forma de se portar, de se vestir. E a gente percebe que aquela pessoa precisa de um ajuste da vida espiritual. Mas quando você vai pregar para essa pessoa, ela diz: não, já tem um Deus, eu já sou filho de Deus, já sou servo de Deus, eu faço parte de uma igreja. Né? Porque, na verdade, hoje virou moda dizer que é crente, que é evangélico, que é gospel. Infelizmente. Mas a Bíblia nos mostra que o verdadeiro súdito do reino de Deus, do reino do qual Jesus falou, ensinou, explicou no Sermão do Monte, tem que ser alguém que não só fala, não só diz, mas faz, coloca em prática a vontade do Pai que está nos céus. Então esse é o nosso texto áureo. A verdade prática diz: no reino de Deus não basta ouvir para se identificar com o Salvador. É preciso praticar o que se aprendeu. A Bíblia é fantástica. Aprender a Bíblia é maravilhoso. Para muitos, as palavras são suficientes. Muitas pessoas são enganadas pelas palavras, por aquilo que alguém diz. Tem pessoas que têm uma retórica excelente, tem pessoas que têm um poder de persuasão tremendo. Né? Mas Deus, ele conhece o interior do ser humano. Deus conhece todas as coisas de forma pormenorizada, de forma detalhada. E a nossa verdade prática diz que no reino dele, no reino de Deus, somente ouvir a palavra de Deus não torna alguém identificado com o Senhor. É necessário que essa pessoa pratique o que aprendeu de Cristo para ser parecido com Cristo. Só falar o que Cristo falou, comentar o que Cristo comentou, alguém até com palavras bonitas, bem colocadas, com frases que chamam a atenção, frases de efeitos muitas vezes, eles chamam a atenção de muitas pessoas, atraem a atenção de milhares de pessoas, conseguem até atrair mais pessoas do que aquele que tem um compromisso de fato com aquilo que Deus quer que ele seja, que ele vive, que ele pregue. Mas alguém tem uma forma de abordar de forma que chame tanto a atenção que muitas pessoas são atraídas. Mas muitas vezes são palavras belas, porém vazias. Então nós temos que entender que servir a Deus de verdade, ser um verdadeiro cristão, tem que passar obrigatoriamente pelo praticar o que se aprendeu de Cristo. Né? Então essa abordagem sobre o tema, a verdadeira identidade do cristão, ela passa pelo que Jesus cita em Mateus capítulo 7, versículos 21 a 27, que está contido nesse sermão do monte. Né? Então Jesus, ele cita: nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. E aí ele continua dizendo que muitos, naquele dia, diz o Senhor, dirão: não profetizamos em teu nome? Muitas pessoas vão virar para o Senhor e dizer: nós não profetizamos em teu nome, Senhor. Nós não expulsamos demônios, nós não fizemos muitas maravilhas, mas a resposta do Senhor vai ser direta, vai ser aberta. Conforme o versículo 23, o próprio Senhor dirá a estes: apartai-vos de mim. Eu nunca vos conheci, ou seja, eu nunca conheci vocês como ovelha minha. Eu nunca reconheci vocês como minhas ovelhas, porque eu conheço vocês, eu conheço o vosso caráter, eu conheço as vossas atitudes, eu sei que vocês viviam uma vida desonesta, uma vida de aparência. Né? Aí o texto prossegue: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, ou seja, todas as pessoas que ouvem os ensinamentos de Jesus e colocam em prática, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, ou seja, são comparados por Jesus com uma pessoa prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, ou seja, que edificou a sua vida em algo sólido, em algo que lhe dará sustentação. Né? Aí o texto prossegue dizendo que essa casa
ficará firme. Depois do versículo 26, o texto diz, e aquele que ouve as palavras de Jesus e as não cumpre, é comparado por Jesus ao homem insensato. O primeiro é o homem prudente, o segundo é o homem insensato. O homem insensato, conforme o texto, que a pessoa que edifica a sua casa sobre a areia, ou seja, edifica a sua vida, constrói a sua história em algo que não é sólido, que não é firme, que não vai lhe dar sustento, que não vai lhe dar firmeza, que não vai lhe dar condição de prosseguir, de ter uma história bem estruturada espiritualmente, uma vida espiritual bem arraigada na palavra de Deus, bem estruturada, bem firmada, né? Então, nós vemos que somente mediante a graça e a misericórdia do Senhor é que hoje nós estamos fazendo parte do reino de Deus. Só somos súditos do reino de Deus por causa da sua graça e misericórdia. Graça é quando Deus nos concede algo que nós não merecemos. Misericórdia é quando Deus não nos proporciona o mal que merecíamos. Né? Então, somente através da graça e da misericórdia de Deus, quando Deus nos dá o que nós não merecíamos de bom, e quando Deus não nos dá o mal que nós merecíamos, é que nós fazemos parte do reino de Deus, que somos súditos do reino de Deus, e agora, como em parte integrante do seu reino, nós precisamos fazer a diferença. E como temos aprendido neste trimestre, vivermos como sal da terra e luz do mundo. Ou seja, vivermos de modo a ter a preocupação de fazer a diferença. Né? Ou seja, nós não podemos apenas ouvir, apenas estar como ouvintes daquilo que Jesus está ensinando, mas como praticantes, procurarmos colocar em prática aquilo que nós temos ouvido, aquilo que nós temos aprendido do Mestre Jesus, aquilo que temos aprendido da palavra do Senhor. Né? Por quê? Porque o reino de Deus não consiste somente em palavras, mas em virtudes. Louvado seja o nome do Senhor. Então, nós vemos que Jesus traz essa abordagem final, concluindo o seu sermão, o Sermão do Monte, mostrando aos seus discípulos, mostrando para nós, mostrando para a igreja, que os discípulos do Senhor devem fazer a diferença no mundo. Né? Jesus está trazendo essa abordagem para mostrar qual é a verdadeira identidade, para mostrar o que de fato, quais são as características verdadeiras daquele que se chama, que se diz cristão. O que é ser cristão? Ser um seguidor de Cristo. Né? Seguir a Cristo. Agora, como é que alguém vai seguir a Cristo e não parecer com Cristo? Como é que alguém vai seguir a Cristo e não fazer aquilo que Cristo fazia, não procurar fazer aquilo que Cristo fazia? Como é que alguém vai seguir a Cristo e não aprender com Cristo? Como é que alguém vai seguir a Cristo e só falar sobre Cristo e não viver de acordo com aquilo que Cristo ensinou? Então, nós temos que entender a necessidade de ouvir e praticar o que o mestre dos mestres nos ensinou. Né? E nisto consiste a verdadeira identidade dos discípulos de Jesus. Né? Em que consiste, então, a verdadeira identidade do discípulo de Jesus? Não somente ouvir, mas praticar o que Jesus ensinou. Primeiro ponto. Aí, como a gente já fez aqui uma introdução um pouco mais extensa que o normal, já até iniciando uma abordagem de algumas partes daquilo que nós vamos tratar a partir de agora nos tópicos, aí a gente vai poder andar um pouquinho mais rápido, porque a gente já trouxe aqui uma abordagem introdutória um pouco mais ampla. Né? Então, primeiro, a condenação dos falsos seguidores de Jesus. Primeiro ponto, uma fé só de palavras é uma interrogação. Né? Por que é tão impactante e importante essa indagação, essa interrogação nesse tópico? Porque, infelizmente, cada dia que se passa, nós temos visto mais pessoas que estão vivendo sem ter uma vida prática de acordo com aquilo que Jesus nos ensinou. Pessoas que estão sendo favoráveis a coisas que são abomináveis pela palavra de Deus. Porque os ensinos de Jesus, obviamente, estão de acordo a toda a Escritura Sagrada, a toda a palavra de Deus. Né? E muitas pessoas estão indo contrárias. Eu sou de Cristo. E defendendo coisas que Cristo jamais defendeu. Eu sou crente. E compactuando com coisas terríveis. Né? Ultimamente nós temos a questão do aborto. Pessoas que são a favor de quem mata criança. E se diz servo de Deus. Pessoas que dizem, mas que problema tem a pessoa usar droga? Que problema tem a pessoa ter a liberdade de usar o que ela quer? A Bíblia diz que nós somos templos do Espírito Santo de Deus. Como é que nós vamos prejudicar de uma forma tão terrível a morada do Espírito Santo? Pessoas que são, infelizmente,
É trágico dizer. Pessoas que se dizem servas de Deus, que dizem assim, mas que problema tem a pessoa escolher com quem ela quer se relacionar, se com um homem, com uma mulher? Pessoas que trazem discurso ali, que de alguma forma são favoráveis a pessoas que se relacionam com outras pessoas do mesmo sexo. Isso é abominável aos olhos de Deus. E outros tantos assuntos, inclusive, para eu fechar aqui essa abordagem, quem nos representar no meio político, nós temos que ter o cuidado de observar se essas pessoas defendem os padrões morais e espirituais que nós defendemos. Porque não adianta nada alguém que seja um bom gestor, um bom administrador, mas que é contrário aos ensinamentos da palavra de Deus, que vive e defende coisas totalmente diferentes daquilo que nós defendemos à luz da palavra. Então, nós podemos ter uma fé só de palavras? Jamais, jamais. Jesus, em Mateus 7:1, o texto diz, nem todo o que diz Senhor, Senhor. Né? Então, ou seja, apenas expressar palavras em nome de Cristo não é suficiente. Nós vemos, conforme 1 Coríntios 4:20, que o apóstolo Paulo, ele escreve que o reino de Deus não consiste só em palavras, mas principalmente em virtude. E nós vemos que o apóstolo João instrui, dizendo que nós não devemos amar só de palavras, mas por obra e em verdade. Temos que ser verdadeiros e as nossas obras têm que demonstrar que nós aprendemos com Cristo, que nós somos cristãos, que somos servos de Deus, que somos crentes. Ou a gente faz a diferença, principalmente hoje, nesse tempo pós-moderno, que está tão perto da volta de Jesus, que o nome de Jesus tem sido jogado na lama através da atitude de muitas pessoas que se dizem servos de Deus. É agora que nós temos que fazer a diferença e ganharmos pessoas para Cristo através das nossas palavras, mas indispensavelmente também pelas nossas atitudes, pelo nosso procedimento. Então, nós vemos que a fé cristã também é confissão. Porém, para que a confissão de fé de cada um de nós seja autêntica, verdadeira, nossa confissão seja autenticamente cristã, tem que ser genuína e sincera através de verdadeiras ações submetidas ao senhorio do nosso Senhor. Então, aqui está bem aclarador. Segundo ponto, os milagres não transformam o caráter. Eu acho interessante essa questão, porque a nossa lição cita que muitos pensam que realizar grandes milagres ou desenvolver grandes ministérios em nome de Cristo é a prova de fazer a vontade de Deus. Tem muitas pessoas sendo enganadas porque falam assim, naquele lugar eu vi grandes milagres, aquele homem realizou grandes milagres, aquele homem fez grandes obras missionárias, fez isso, fez aquilo. Infelizmente tem pessoas que fazem por amor ao dinheiro, fazem para ser reconhecidas, ou às vezes fazem no primeiro momento com o objetivo de honrar a Deus, mas depois se deixam levar por algumas situações e passam a continuar tendo o nome de pregador, de servo de Deus, de cantor, de cooperador, mas aí depois ele já se corrompe e já não está mais seguindo o padrão, seguindo a linha daquilo que Jesus ensinou. Então nós temos que ter cuidado, porque só esse negócio de movimento, de milagre, de coisa que a pessoa já fez, não. Jesus ensinou bem, conforme nós já vimos nesse trimestre. Pelos seus frutos, ou seja, pela sua demonstração do seu caráter, do seu procedimento, do seu comportamento, vocês irão os conhecer. Né? Jesus não falou que é através do ministério do pastor, do pregador, do irmão. Não. É através do seu procedimento que você vai o conhecer de verdade. Se ele é ou não serve de Deus. Então a lição diz, nosso Senhor mostra que haverá condenação para os falsos seguidores de Jesus, pois eles serão desmascarados e não entrarão no reino de Deus, conforme Mateus capítulo 25. Então Jesus vai simplesmente dizer um não para essas pessoas. Quem é um falso seguidor de Jesus vai ser condenado. Vai ter que prestar conta com Jesus e sofrerá condenação por causa das suas más atitudes. A lição prossegue dizendo, sejamos cuidadosos quanto a movimentos que dão ênfase em milagres e maravilhas, mas não cuidam do desenvolvimento do caráter cristão. Eu comentava recentemente que, certa feita, eu parei perto da televisão de alguém que estava assistindo, e era um canal de uma igreja. E eu observei por aproximadamente meia hora, ou mais que meia hora um pouco, aquele homem, que parece que era um pastor, naquele período todo, ele falava de prosperidade, falava de resposta divina, falava de milagre, falava de dinheiro, falava de bênção, falava de tudo dentro do contexto de bênção terrena e de prosperidade. Prosperidade financeira, na área das finanças. E ali, em nenhum momento, ele fala de arrependimento, de perdão, de salvação. Em nenhum momento ele falou sobre o comprometimento que devemos ter com Cristo.
o sacrifício de Cristo do Calvário. Eu não vi nenhuma desse tipo de abordagem. Só que aí ele tem um grande público, né? Porque tem muitas pessoas querendo buscar Deus, mas não do seu modo. Ou seja, não de acordo com a vontade de Deus, não como Deus quer que o busquemos, mas quer buscar o seu próprio modo, o seu próprio gosto, aquilo que ele quer. Na verdade, ele não quer ser como Cristo, ele quer que Cristo seja o que ele deseja. Né? É como o jovem rico, buscou a pessoa certa, mas da forma errada. Né? Nós temos que ter esse cuidado. Terceiro, para finalizarmos esse primeiro tópico, para a gente andar aqui já fazendo a vontade do Pai. A lição diz que o verdadeiro discípulo de Cristo é o que vive em total dependência a Deus, obediência a Deus, fazendo sua vontade. O texto de Mateus 7,21 diz: mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Né? Ou seja, nós temos que viver totalmente em obediência a Deus, procurando fazer a vontade dele sempre. Né? Essa expressão, essa palavra, vontade, aqui, vem de um termo grego que quer dizer determinação, escolha, inclinação. É alguém que é determinado a fazer a vontade de Deus. É alguém que tem a escolha, escolhe servir a Deus, fazer a vontade do Senhor. É uma pessoa que tem inclinação àquilo que está de acordo com a vontade do Pai. Inclinação a fazer a vontade de Deus. Né? Então nós vemos que Jesus é o nosso grande modelo de fazer a vontade de Deus. Ele sempre foi obediente em tudo. Quando ele veio aqui cumprir a vontade do Pai em favor da humanidade. E nós vemos que Jesus é o nosso maior exemplo em tudo. O exemplo dos exemplos. Um exemplo por excelência. Né? Portanto, todos quantos querem fazer a vontade de Deus procuram fugir do pecado, assim como Jesus deixou o exemplo. Né? Então, para nós prosseguirmos, segundo tópico, em quem estamos alicerçados? Depois dessa primeira abordagem sobre a condenação dos falsos seguidores de Jesus, esse segundo tópico, em quem nós estamos alicerçados? Né? Primeiro, o alicerce começa pelo ouvir. O ouvir, ele não é suficiente, mas é o primeiro passo. Né? Então, para que nós possamos ser verdadeiros discípulos de Jesus, faz-se necessário, conforme Mateus 7,24, nós atentarmos para aquilo que ele ensina. Ou seja, ouvir a sua palavra. Né? Que é como ele mesmo disse, seremos comparados ao homem prudente. E nós vemos que o interior do ser humano, somente assim o interior do ser humano é transformado, através da palavra, do ensinamento de Jesus. Jesus Cristo é a essencial palavra de Deus, a sabedoria perfeita unida ao Pai. Como João escreve, João, capítulo 1, versículo 1. Que Jesus é o verbo de Deus, é a verdadeira sabedoria de Deus, é a essencial palavra de Deus. Né? E a lição cita que, assim, os que querem construir a sua casa espiritual precisam começar a ouvir o que o grande engenheiro da eternidade disse. Ele é o alicerce de nossa edificação espiritual. Né? Em quem nós estamos alicerçados? O alicerce da nossa vida deve começar pelo ouvir, mas não é ouvir qualquer pessoa, não é ouvir em qualquer lugar. É ouvir aquele que de fato tem algo para nos transmitir. É ouvir aquele que de fato tem Deus para nossas vidas. É ouvir aquele que de fato tem um ensinamento abençoador, um ensinamento que nos transforma, um ensinamento que nos instrui, que nos ensina, que nos dá direção, que nos dá um norte, que tira as nossas dúvidas, que alimenta a nossa alma, que é Jesus de Nazaré. Segundo, a importância do bom alicerce. Os que lidam com a construção civil sabem o quanto é importante a construção dos alicerces. Sempre que você vai conversar com alguém que trabalha na área da construção civil, você vai ouvir daquela pessoa a importância de se começar a estruturar bem uma casa desde a base, do alicerce. Fazer uma boa base. Um bom alicerce é indispensável para uma boa edificação de uma determinada casa, né? Ou seja, é indispensável que nós tenhamos um bom alicerce. É por isso que eu citei há pouco. Não é só ouvir, é saber quem ouvir. Quem é que está me dando essa instrução inicial? Quem é que está me dando um suporte nesse início de trajetória espiritual para que eu tenha um crescimento espiritual bem sólido, bem fundamentado, bem firme, né? É bem estruturado para que eu não venha a depois acabar cedendo das dificuldades, acabar deixando as pedras que surgem no caminho fazer com que eu desista da caminhada. Né? Aí o pastor Osiel Gomes, nesse comentário, traz aqui uma abordagem bem interessante. O cachorro não está querendo deixar nós estudarmos direito, mas vamos prosseguir. Né? O pastor Osiel cita aqui, pedagogicamente, ao concluir o Sermão do Monte,
Jesus toma as figuras dos dois construtores e dois alicerces. Um prudente, que edifica na rocha, outro insensato, que edifica na areia. Né? Então, ao instruir, ao ensinar, na conclusão do Sermão do Monte, Jesus usa uma figura de linguagem. Jesus fala de forma figurada. Né? Jesus utiliza aqui as figuras dos construtores. O primeiro construtor, alguém prudente. O segundo construtor, um homem insensato. O primeiro construtor, aí Jesus fala de dois alicerces. O primeiro construtor, que é o homem prudente, construiu, edificou a casa na rocha. O segundo construtor, o homem insensato, edificou na areia. Aí nós vemos que Jesus ensina que o homem prudente que construiu a sua casa na rocha, os seus alicerces são alicerces firmes, estabilizados. A sua casa, a sua construção está firme e estabilizada. Né? Ou seja, Jesus está aqui, nessa figura de linguagem, falando sobre alguém cuja vida é edificada na rocha chamada Cristo. Alguém que construiu a sua trajetória de vida espiritual em alguém que possa lhe dar estabilidade, firmeza espiritual, para que possa suportar as dificuldades da vida. E que o construtor insensato que edificou a sua casa na areia é alguém que constrói a sua jornada de vida espiritual mais embasado naquilo que o homem é, naquilo que o homem fala, do que Cristo. Né? Tem pessoas que dão mais ouvidos para o ser humano do que para Jesus. Dão mais ouvidos para o ser humano do que para a palavra de Deus. Às vezes alguém fala traz alguma abordagem de um determinado assunto, alguém diz assim, opa, agora eu aprendi isso. Na Bíblia já estava. E ele não atentou. E às vezes, é por isso que muitas vezes se aprende errado, se vive errado e se tem muitos prejuízos na vida espiritual. Terceiro, a relevância do praticar. Escutar e também praticar as palavras de Cristo são as provas de que o discípulo de Jesus está pronto para viver em plena obediência a Deus. Né? Ao que ouve e pratica, o Senhor Jesus o chamou de construtor prudente. Essa palavra prudente vem de um termo grego que quer dizer inteligente, sábio. Né? Ou seja, é importantíssimo praticar os ensinamentos de Jesus, que é construir a sua vida espiritual em Cristo. Ou seja, agir com inteligência, com sabedoria. Né? Já o segundo construtor citado por Jesus, que é insensato, ouve, mas não pratica. Né? E essa palavra insensata vem de um termo grego que quer dizer tolo ou ímpio. Nós estamos sendo prudentes, ou seja, inteligentes, sábios, ou insensatos, que quer dizer tolo, ímpio. Né? Nós precisamos fazer uma reflexão. Como é que nós estamos agindo na nossa vida espiritual? Como prudentes ou como insensatos? Né? Nós podemos olhar, inclusive, para a parábola das 10 virgens. 5 prudentes e 5 loucas, ou insensatas. É uma reflexão bem interessante para esse contexto. Né? Então, a pessoa tola, ímpia, é aquela que não atenta para as palavras de Jesus. Então, nós percebemos aqui 2 tipos de pessoas nessa sessão bíblica em estudo. O prudente e o insensato. O prudente, que procura agir corretamente de acordo com o que ouviu, e o insensato, que não procurou colocar em prática aquilo que Jesus lhe ensinou. Para nós finalizarmos, Jesus, a nossa verdadeira identidade. A verdadeira identidade do cristão, então, está em Jesus. Primeiro, Jesus, nosso maior pregador. Né? Nós vemos que as pessoas que não servem a Deus, as pessoas não religiosas, eles veem Jesus como uma pessoa iluminada, como uma pessoa ali que é um grande mestre, um grande ensinador, mas que não é alguém que exige moralismo das pessoas, que não exige que a pessoa viva uma vida regrada, que a pessoa tenha restrições, que a pessoa deixe de fazer algumas coisas, né? Jesus é alguém que ensina o amor, as boas virtudes, né? E às vezes as pessoas, inclusive para querer justificar o fato de que elas podem viver praticando tudo o que quiserem, aí diz, não, Jesus é amor, Jesus é paz, Jesus fala só de coisa boa. Na verdade, tudo que Jesus fala é bom. E na verdade, Jesus é amor, mas um amor consciente. Não é aquele amor que vai permitir que a pessoa viva de qualquer jeito. É um amor com santidade, é um amor com justiça, é um amor com ensinamento, com instrução. Né? E nós vemos que as mensagens que Jesus ensina
estão de acordo aquilo que está no Novo Testamento, na palavra de Deus. E nós vemos em o Novo Testamento, nos evangelhos, que Jesus é apresentado como o Senhor Jesus é apresentado como um pregador que chama pecadores ao arrependimento. Né? Então, não é só Jesus falar do amor de Deus para com as pessoas e de algumas coisas que muitas pessoas veem de forma lúdica, mas Jesus está também chamando o ser humano para uma mudança de vida, para o arrependimento, para deixar as velhas práticas. Né? Então, nós vemos na nossa lição que o Sermão do Monte ele não apresenta um mestre meramente humano, mas o Filho de Deus que nos trouxe salvação e é alguém que devemos imitá-lo em toda a nossa vida. Não é só dizer que é servo de Deus, expressar-se como servo de Deus e já está tudo resolvido. Não, é necessário imitar Jesus, procurar praticar aquilo que ele ensinou. Segundo, a autoridade do ensino de Cristo. Nós vemos na nossa lição dizer que quando o Senhor Jesus concluiu o ensinamento desse sermão, a multidão ficou admirada, ficou maravilhada com aquilo que ele ensinava, com a forma com que ele ensinava, com tudo que eles tinham acabado de ouvir. Né? Aquela multidão via que Jesus ensinava com autoridade. E nós vemos em Mateus 28:18 que o próprio Jesus disse que toda autoridade me foi dada. Né? Ou seja, Jesus estava deixando claro que o ensinamento que ele estava transmitindo não era do ser humano, mas o Pai o proporcionou, o deu. Né? Ou seja, era um ensinamento divino e poderoso. Né? E nós vemos então que a nossa autoridade para pregar, a nossa autoridade para ensinar, a nossa autoridade para ajudar as pessoas, para transmitir Deus, para evangelizar, para ensinar, não vem de nós mesmos, vem do nosso Senhor Jesus, pois a sua palavra, conforme Hebreus 4:12, é viva e eficaz. Terceiro e último ponto, Jesus como nossa identidade. A nossa lição cita que numa perspectiva a respeito da doutrina das últimas coisas, o apóstolo João disse que quando o Senhor Jesus se manifestar, o veremos e seremos semelhantes a ele. Né? Então a nossa identidade está em Cristo, porque tudo que nós somos como servos de Deus é através de Cristo, por meio de Cristo, por causa de Cristo. Entretanto, para chegarmos lá, é preciso andar como filhos de Deus agora. Então, se nós hoje não estivermos agindo como filhos de Deus, no porvir, nós não seremos achados semelhantes a Cristo. Né? Então, nós vamos nos identificando cada vez mais com Jesus e formando a nossa verdadeira identidade, ou seja, nós vamos passando por um processo contínuo, permanente, para que nossa vida espiritual seja trabalhada de forma seja aprimorada, aperfeiçoada, para cada vez parecermos mais com Jesus, o Filho de Deus, Salvador da humanidade. Portanto, quando chamados a entrar pela porta estreita, produzir frutos verdadeiros, rejeitar o formalismo e procurar fazer a vontade de Deus com verdade. É para isso que somos chamados. Para concluirmos, o ensinamento de Jesus no Sermão do Monte é para ser posto em prática, não apenas admirar ou debater aquilo que Jesus ensinou. A sua preciosidade, ou seja, a preciosidade do Sermão do Monte, não pode ser provada verdadeiramente se nós não praticarmos aquilo que Jesus ensina no seu sermão, no Sermão do Monte, ou Sermão da Montanha. Que Deus continue abençoando a todos, continuem apoiando o nosso canal, quem não é inscrito, se inscreva, deixe a sua curtida, deixe o seu comentário, compartilhe o link desta videoaula e, querendo o Senhor, traremos nos próximos dias o primeiro comentário sobre a primeira lição do terceiro trimestre deste ano de 2022 sobre os ataques contra a Igreja do Senhor. Que Deus continue abençoando a todos. Fiquem na paz do Senhor Jesus.